Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Vanessa e o assunto hoje é o luto na pandemia. Esse assunto, ele tem sido recorrente neste momento que estamos vivendo. O luto coletivo, o luto individual. Não há como não sermos afetados pelo número de mortos, né, no Brasil, no mundo, né? E não precisamos conhecer as pessoas que têm falecido, né? Para nós, para que a experiência do luto nos toque, não é? E ainda tem o luto individual, né? Que cada um vive do seu modo, né? A experiência é única, é particular. E tem ainda os aspectos sanitários, né? As recomendações sanitárias para prevenir a contaminação, que impedem, né, que com boas razões, no sentido de impedir a contaminação do Covid, impedem que alguns rituais religiosos, culturais, né, eles aconteçam como aconteciam antes, né, isso devido à situação de pandemia, é claro. E como, por exemplo, né, no Brasil, né, muitos de nós tínhamos o hábito, pelo menos o que eu conheço, né, da minha família, dos meus círculos de amizade, que é o velório, que é durante uma noite, durante uma parte do dia, e enterros com muitas pessoas, né, um enterro ou até a cremação, muitas pessoas presentes, né, orações, missas. Então, isso tudo sempre foi muito comum, né? E o luto compartilhado, né? As pessoas se apoiando, né? Então, tudo isso hoje está diferente, né? Então, a proposta desse vídeo é promover um pouco de reflexão sobre isso, dar algumas sugestões baseadas na cartilha da Fiocruz e falar de 3 aspectos, né? Esses 3 aspectos, eles são o que é o luto, recomendações sanitárias e a importância de rituais e cerimônias para a despedida daquele ente querido que faleceu em busca de um processo de luto normal, né? Então, a primeira coisa é lembrar que a gente, né, nós seres humanos, se a gente compreende alguns aspectos do luto, né, pelo menos é nisso que eu acredito, nós somos mais capazes, né, de viver um luto normal e não um luto complicado, né? E o que é o luto complicado? É um luto que pode, por exemplo, desencadear um quadro depressivo, né? Um quadro melancólico, né? Então, o luto normal é aquele luto que permite, né, que nós possamos despedir do ente querido, né? Que nós possamos vivenciar a nossa dor, né? Despedida, vivenciar as memórias, né? E reconhecer o que a gente está sentindo, compartilhar com os entes queridos o que a gente está sentindo, né? E aí esse é o propósito desse vídeo. Eu gostaria de lembrar aqui, antes de entrar nas 3 questões propostas, que cada sociedade estabelece seus códigos, né, culturais e aceitáveis para o estabelecimento de rituais fúnebres, né? Eu tô aqui com a minha colinha, né, um roteiro para me ajudar, tá bom? Então, esses rituais fúnebres são essas cerimônias, esses rituais para despedida dos seus entes queridos, né? Que envolvem as homenagens, as despedidas, né? O tratamento dos corpos, que é o enterro ou a cremação, e todos os aspectos que permitem que as pessoas possam despedir e vivenciar o luto, né? De maneira saudável. Então, a morte, lembrando que a morte faz parte da vida, né? E quanto mais isso, a gente entende isso como algo natural, melhor é para nós voltarmos ao fluxo da vida, né? Mesmo com a dor, com o sofrimento, com a saudade, né? Então,
Na situação da Covid, né, da pandemia, a gente está vivenciando com alguns agravantes e aí precisamos cuidar da nossa saúde mental e psicossocial, né? Por isso que a gente está fazendo esse vídeo. E evitar que a gente agrave a nossa situação e a dos nossos entes queridos, né? Aqui não é proposta dar receitinha de bolo, não. É só dar algumas sugestões, algumas delas, né, já estão sendo executadas por pessoas que eu conheço pelo menos, né? E o objetivo é prevenir complicações no que tange a saúde mental e psicossocial dos enlutados, tá bom? Lembrando que cada um vive o luto de maneira própria, individual e particular, não existe correto, não existe errado, né? Não existe melhor nem pior, né? Cada um vive da sua maneira. E essas sugestões elas estão respaldadas na cartilha da Fiocruz de 2020, que se chama O Processo de Luto no Contexto da Covid-19, tá bom? O primeiro tópico, então, é o que é o luto, né? Há especialistas que dizem que o luto é um processo natural de rompimento de vínculo, né? Quando perdemos alguém, algo ou situação significativa para nós. E o luto faz parte da vida e é um processo que possui diferentes fases, né? E essas fases carregam as nossas habilidades de elaborarmos cada perda. Essas perdas podem ser perdas de ente querido, né, de entes queridos, e perdas de coisas, de bens materiais, de projetos de vida. Podem ser perdas diversas, perda de emprego, perda de uma casa, né? Mas agora a gente está falando de perda de pessoas, tá bom? Há outros especialistas que dizem, né, entendem que o luto ele é uma vivência inundada pelas emoções, e eu gosto muito desse entendimento, que é uma vivência inundada pelas emoções e também pelo movimento que se faz para retomar a vida, né? Para atender às demandas da vida, né? E então é um movimento dual, né? Dinâmico, que é voltado para a perda e para a restauração, né? E neste movimento cada um vive esse movimento que ora está no sentimento de perda, de saudade, e ora está no movimento de retomada, de restauração da vida, né? E aí esse movimento ele acontece com todos nós, né? Que é um movimento dinâmico e cada um é protagonista desse processo restaurativo, né? E que vai cada vez mais encaminhando para a restauração, né? Então é isso. E um exemplo, inclusive, que os especialistas dão é do luto não reconhecido, né? Quando as pessoas não reconhecem que houve a perda, né? Isso pode acontecer, por exemplo, com perdas de coisas significativas, né? Às vezes de um projeto, né? E a pessoa não reconhece que houve perda, né? E aí fica ali aquela questão não elaborada. Enfim, vamos ao segundo tópico, que se refere às recomendações sanitárias. Talvez algumas pessoas não saibam e eu resolvi trazer, tá? É claro que tem outras recomendações sanitárias mais detalhadas. Eu vou falar apenas de 3 aspectos, ok? Os velórios, no caso da pessoa ter sido contaminada por Covid, né, ou a pessoa falecida, o velório pode contar com pessoas próximas apenas, né? E o enterro, a cremação. Há situações em que só pode contar com 2 pessoas, né? O sepultamento com caixão lacrado, né? E o procedimento de tanatopraxia não é realizado, né? Que é o caso de limpeza, tratamento e maquiagem do corpo para o velório, né? E o velório tem a recomendação sanitária que o velório aconteça no máximo em 1 hora, né? E logo depois o corpo seja cremado ou enterrado. Isso para evitar contaminação pelo Covid, né? Então aí é nesse ponto que entra
algumas questões referentes à não realização de cerimônias, dos rituais de despedida que estávamos acostumados, né? E aí a família, os entes queridos costumam ressentir, né, esse processo que a gente vivenciava para a despedida do ente querido e que aí não estamos vivenciando, né? O terceiro tópico são as sugestões que essa cartilha da Fiocruz dá e que eu gostaria de compartilhar apenas alguns, tá bom? No caso do caixão lacrado, né? Uma sugestão, por exemplo, é colocar uma foto no caixão do ente querido, né? Não é a mesma coisa, mas já dá um alívio só de ver a foto do ente querido ali, né? A gente estava acostumado a ter o caixão aberto, né? E poder despedir do ente querido. Outro modo de ajudar na despedida é incentivar familiares e amigos a expressarem o luto, né? Com o uso das tecnologias, né? Como ligações por vídeos, né? Videochamada ou vídeos usando a tecnologia, tem vários aplicativos, ou por mensagens de voz gravadas pelo WhatsApp mesmo, né? E aí no momento oportuno, os entes queridos podem ouvir, né? Quando eles acharem, e aquilo pode aliviar um pouco, né? O sofrimento, ou por meio de cartas, e-mails, né? Ou mensagens mesmo de despedida do ente querido. Outro modo que algumas pessoas têm usado, eu já até vi alguns casos, é o funeral realizado de modo escalonado, né? É um funeral alternativo em que algumas pessoas, 5 pessoas, quando é possível 5, né? Estão presentes no funeral e depois vão embora e outras 5 vêm. Então é escalonado. E durante o funeral ele é filmado para que as outras pessoas que não estão presentes elas possam assistir o funeral e compartilhar suas condolências, né? No vídeo. Então é um modo das pessoas poderem despedir e também vivenciarem um luto, né? As pessoas que estão ali envolvidas com o falecido, né? E com a família, né? Enlutada. Um outro modo também de fazer a despedida, de passar por esse luto normal, né? De vivenciar o luto normal, por exemplo, fazer um álbum de fotografias, né? Quando sentir que isso é possível, né? Claro que nada vai ser feito se você não sentir que você está preparado para aquilo, né? Mas quando você achar que é possível e que para você aquilo vai te fazer bem, né? Você fazer um álbum de fotografias do falecido, né? Escrever mensagens, né? Fazer um ritual religioso ou cultural, né? Para poder fazer a despedida, se você não esteve presente no enterro, não pôde estar presente, né? Uma missa à distância e compartilhar nas redes sociais para que os outros também assistam a missa à distância, né? Se possível, visitar um local que traga memórias de conforto e afeto. Se você tem um quintal, plantar uma árvore, né? Há tribos que fazem isso, né? Ou que faziam, plantar uma árvore em homenagem àquele ente querido, né? E regar aquela árvore, né? E vê-la crescer, né? Tem outra sugestão que é organizar um livro de visitas online em que amigos e familiares assinam e oferecem as suas condolências. Essas mensagens costumam trazer conforto, né? Aos membros da família ao lê-las e quando se sentirem tristes, né? Enfim, há várias sugestões, essas são algumas delas, né? O importante é fortalecer a rede socioafetiva, né? Religiosa, espiritual, né? Dos enlutados, relacionada ao falecido ou à falecida. E se perceber um ente familiar, um amigo com dificuldade de lidar com a situação, buscar auxílio, né, de profissionais, ou buscar auxílio junto a líderes comunitários ou religiosos, e para que esse luto seja um luto mais normal possível, né, e não chegue a ser um luto complicado e possa elaborar o luto de modo compartilhado, né, e de modo afetivo, né. Estamos todos passando por uma situação atípica, né, e precisamos nos ajudar e nos cuidar. Espero que esse vídeo tenha ajudado
e que você fique bem. Tchau, tchau.